Olá pessoal, vamos dar continuidade então aos nossos assuntos aí relativos à segunda prova. Lembrando que os conteúdos que vão cair na segunda prova são até estes que eu vou apresentar nesta aula, tá? Então, conteúdos da P2 até esta primeira aula de aplicações da derivada. Bom, o que a gente vai fazer então nesta aula, né? O que tem nesta aula? Regra de L'Hopital é quando a gente usa a derivada para calcular limite, tá? Depois, taxa de variação, que é usar a derivada para interpretar problemas práticos e aí resolver problemas práticos usando toda a teoria de derivadas. Por fim, a diferencial, tá? Diferencial é quando a gente vai entender um pouco melhor o que era aquela notação de dy sobre dx, um pouco de cálculo aproximado, beleza? Então vamos começar com regra de L'Hopital. Gente, a regra de L'Hopital é o seguinte: se eu tiver com um problema de cálculo de limite e eu tiver com uma divisão de funções, então se eu tiver com um limite assim, ó, limite x tendendo, aqui não importa para onde o x vai, tá? Vou até colocar um quadradinho aqui em aberto. E eu tiver com uma função sobre outra função, e a gente tiver com um problema do tipo infinito sobre infinito ou zero sobre zero, a gente pode aplicar o teorema, que é a regra de L'Hopital. Ela diz o seguinte: você pode derivar esta função, não aplicar a regra de quociente aqui, tá? É derivar de cima e derivar de baixo, e aí sim tentar calcular o limite, tá? Ou seja, ver se a sua indeterminação sumiu com a divisão das derivadas. Lembrando que eu só posso aplicar L'Hopital para uma divisão. E sempre na divisão eu tenho que estar com um dos casos. Zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Não importa se é mais infinito com menos infinito, ou o contrário, ou mais infinito com mais infinito. Tá? Mas lembrem sempre, apenas nestes dois casos. E aí então a gente deriva de cima, deriva de baixo e tenta calcular o limite. Ah, mas e se eu fizer isso e ainda continuar com uma indeterminação? Pode-se tentar L'Hopital novamente. Afinal, você está com um novo problema. Beleza? Então, vou fazer aqui uma série de exemplos, ensinar também uma técnica, entre aspas, aí nova, como a gente trabalha com as indeterminações para encaixar na regra de L'Hopital e conseguir aplicar L'Hopital. Beleza? Então, vamos lá. Bom, primeiro exemplo aí, mais simples, então é o limite x tendendo a 2, x ao quadrado, mais x menos 6 sobre x ao quadrado menos 6x mais 2. Se a gente tenta substituir, que é a primeira coisa que a gente faz no limite, né? Vai dar lá 4 mais 2, 6, menos 6, 0. E aqui, 4 menos 6 mais 2, 0. Então, a gente está no caso 0 sobre 0. Já estou com uma função dividida pela outra, então já estou no caso de aplicar L'Hopital aqui diretamente. Então, isso fica limite, estendendo a 2. Estou aplicando L'Hopital, então eu vou derivar de cima. 2x mais 1 sobre, derivada de baixo, 2x menos 3. Porque a derivada do 6 aqui é 0, a derivada do 2 é 0. Então, isso ficou limite estendendo a 2. Ah, desculpa. Derivamos. O que a gente faz? Tenta calcular o limite. Substitui o 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Já não está no caso mais de 0 sobre 0, hein? 5. 2 vezes 2, 4. Menos 3, 1. Então, aqui resolvemos o problema. 5 sobre 1, o limite. E aí acabou. Fácil, né? Bem tranquilo. Segundo exemplo. Limite x tendendo a mais infinito exponencial elevado a x menos 1 sobre x ao cubo mais 4x. Tendendo a mais infinito. Olha só, estamos com uma divisão, beleza? Quando x vai para o mais infinito e elevado a x,
vai lá para mais infinito. Subtrair 1 não vai fazer nada. Então isso aqui continua indo para mais infinito. E isso aqui é uma função cúbica. A gente está somando aqui, ó. Então isso vai crescendo sempre. Então eu estou com infinito sobre infinito. Já estou no caso de L'Hopital. Então vamos derivar em cima. Derivada da exponencial é ela mesma. Sobre derivada de baixo. 3x ao quadrado mais 4. Limite tendendo a mais infinito. Continua crescendo, indo para mais infinito. Continua indo para mais infinito. L'Hopital novamente. Então vai ficar e elevado a x sobre 2x, desculpa, sobre 6x mais 0. 6x. O que aconteceu? Continua indo para mais infinito. Continua indo para mais infinito. L'Hopital novamente. E elevado a x sobre 6. Agora acabou o problema. Por quê? Isso aqui vai para mais infinito, dividir por 6, continua indo para mais infinito. Não estamos mais com indeterminação. Então o resultado deste limite é mais infinito. Entenderam? Tudo bem? Esses dois primeiros exemplos que eu fiz são os exemplos que já estava na cara para aplicar L'Hopital. Então agora a gente vai ver alguns que a gente tem que manipular de alguma forma para daí encaixar num caso de L'Hopital. Tá? E os dois primeiros exemplos estão feitos aqui nos slides. Estes aqui que eu vou fazer não estão resolvidos, tá? Eu só tenho enunciado aqui nos slides. Olha só. Determinar este limite, então quando x vai para mais infinito, ok? 3, a gente está assim, ó. Limite estendendo a mais infinito. 3x mais 9 elevado a 1 sobre x. Quando eu tento pensar o que está acontecendo aqui, ó, se o x vai para mais infinito, 3x mais 9 cresce. Então, isso aqui que está dentro do parênteses vai para mais infinito. E eu estou lá com elevado a 1 sobre x. Então, 1 sobre x vai para zero, né? Porque x fica grande, 1 sobre x fica pequeno. Então, eu estou com uma indeterminação do tipo infinito elevado a zero. Não estamos aqui de cara com algo que a gente possa aplicar L'Hopital, porque a gente não está com uma divisão de funções. O que a gente faz neste caso? A gente vai usar a função exponencial e a função ln, porque uma é inversa da outra. Então, toda vez que eu escrevo isso aqui, ó, e elevado ao ln de uma função, como uma é inversa da outra, isso aqui é a mesma coisa de ter só a função. Entenderam? Então, a gente vai fazer isso aqui. Eu vou fazer o quê? Vou escrever assim, ó, limite estendendo a mais infinito da exponencial do ln lá em cima, 3x mais 9 elevado a 1 sobre x. Lembrando que é o ln de tudo isso aqui, ó, que é o papel da f de x aqui embaixo. Então isso aqui é a mesma coisa que isso, tá? Vou apagar aqui embaixo porque eu vou ocupar o espaço todo agora. Beleza. Mas para que eu fiz isso? Por quê? Primeiro, se tiver limite, este limite aqui, ó, vai lá para cima. E outra coisa, o ln tem uma propriedade da potência DC. Então a gente transforma esta potência num produto. Então eu já vou escrever assim, ó. Isto é a mesma coisa que a exponencial, o limite vai lá para cima. E aí a potência desce, fica 1 sobre x pela propriedade do ln. ln de 3x mais 9. Observem, o nosso problema se resume agora a calcular este limite. Então eu vou fazer este limite separado aqui. Então eu vou calcular este limite. Limite de x tendendo a mais infinito, 1 sobre x, ln 3x mais 9. Observe que a gente, de cara, não estamos num caso de L'Hopital. Por quê? Porque eu estou com um produto. Porém, eu posso enxergar isso aqui como uma divisão, não posso? Eu posso colocar aqui, ó, ln disso aqui dividido por x. Então vamos enxergar como uma divisão e ver se a gente já caiu no caso de L'Hopital.
ln de 3x mais 9 sobre x. Quando x vai para mais infinito, 3x mais 9 é uma reta, então isso aqui cresce. E toda vez que eu tenho algo crescendo no ln, o ln cresce. Lembra que o gráfico do ln faz assim. Ok? Esse é o gráfico do ln. ln de x. Se o meu x está crescendo, que é o 3x mais 9, o ln está crescendo. Então, isso aqui vai para mais infinito e embaixo vai para mais infinito. Estamos, então, no caso de L'Hopital. Então, a gente vai aqui aplicar L'Hopital, que é derivar em cima e derivar embaixo. Lembra que quando eu derivar em cima, eu estou com ln. Derivada u' sobre u. Então, é a derivada do 3x, que é 3, dividido pelo próprio 3x mais 9. U' sobre u, hein? Dividido pela derivada de x, que é 1. E aí? O que aconteceu? Quando x vai para mais infinito, aqui eu estou dividindo por 1, então não tem nada. 3x mais 9 cresce, então eu estou com uma constante dividido por algo que está indo para mais infinito. Então este limite vai para 0. Consequentemente, o nosso resultado lá em cima é e elevado a 0. Cuidado que o limite nosso está lá em cima, hein? E elevado a 0 é 1. Então aí a gente resolve o problema. Então lembrem, toda vez que eu tiver uma potência lá em cima com variável, a ideia é usar esta regrinha, este macetezinho, para poder descer a potência e aí a gente conseguir trabalhar mais facilmente. Tá? Vamos lá. Próximo. Limite de x tendendo a mais infinito, x seno de 1 sobre x. Bom, agora eu não tenho potência lá da função, não tenho função elevada à função, mas eu tenho uma divisão, um produto. Não consigo aplicar L'Hopital aí. Primeira coisa, temos que tentar escrever isso como uma divisão. O que eu faço para escrever um produto como sendo uma divisão? O seno de 1 sobre x vai ficar quieto aqui em cima. Como é que esse x que está multiplicando vai vir para baixo? Ele pode vir para baixo como x na menos 1, não é? Ou seja, é 1 sobre x. Por quê? Se eu fizer essa divisão de fração, eu mantenho a primeira, multiplico pela segunda invertida. A segunda invertida vai voltar no x. Tá? Tá, mas e agora? Quando x vai para mais infinito, 1 sobre x vai para 0. Seno de 0 é 0. Beleza. 1 sobre x vai para 0. Então, é 0 sobre 0. Já estamos no caso de L'Hopital. Então, aqui, ó, agora a gente está aplicando L'Hopital. Então, vai ficar lá, ó, limite tendendo a mais infinito. Regra da cadeia para derivar essa de cima. Então, é cosseno de 1 sobre x vezes a derivada de 1 sobre x. Qual que é a derivada de 1 sobre x? X na menos 1, linha. Então, isso aqui é menos 2x, desculpa, menos x na menos 2. Ou seja, menos 1 sobre x ao quadrado. Então, vai ficar aqui menos 1 sobre x ao quadrado, que é a derivada lá de dentro. Sobre derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado. Consigo simplificar. E aí passa a ser este limite aqui só. Quando x vai para mais infinito, 1 sobre x vai para 0. Cosseno de 0 é 1. E aí, resolvemos. Beleza? Então, mais uma vez aí, mais um exemplo onde a gente transformou um produto numa divisão para daí aplicar L'Hopital. Ok? Próximo. Limite x tendendo a 0 mais 2x ao quadrado mais x elevado a x. Ah, gente,
Só para ficar claro, no exemplo anterior, quando o x ia para mais infinito, a situação inicial que eu tinha era infinito vezes 1 sobre x estava indo para zero. Então era seno de zero, então era infinito vezes zero. Então era uma indeterminação do tipo infinito vezes zero. A inicial, daí a gente manipulou para conseguir aplicar o L'Hopital. Tá? Esta aqui, ó, quando o x vai para zero por valores maiores do que zero, isso aqui vai para zero e isso aqui vai para zero. Então eu estou num caso do tipo zero elevado a zero. Apareceu função lá em cima, não apareceu? Consequentemente, a nossa ideia é usar a exponencial. Então, e elevado ao ln 2x ao quadrado mais x elevado a x. Ok? E agora o limite pode ir lá em cima, então isso é e elevado ao limite tendendo a zero mais a potência desce x ln 2x ao quadrado mais x. E o nosso problema passa a ser calcular este limite aqui de cima. Então vamos fazer ele separado aqui. Vou fazer em vermelho, hein? Olha só, limite x tendendo a zero mais x ln 2x quadrado mais x. O que a gente faz? Preciso escrever como uma divisão, porque aqui não está com cara de L'Hopital. Então eu vou jogar o x para baixo. Vai ficar limite x tendendo a zero mais do ln 2x ao quadrado mais x sobre, como é que eu jogo x para baixo? Sobre x. Então isso aqui ficou derivada do ln, lembra, u' sobre u, então vai ficar assim, ó, tendo a zero mais. Derivada, que é u', é 4x mais 1 sobre o u, que é o 2x quadrado mais x, dividido pela derivada de 1 sobre x. A gente já fez no exemplo passado, que é menos 1 sobre x ao quadrado. Então aqui, ó, divisão de fração, hein? Limite estendendo a zero mais. Se eu tentar substituir o zero aqui, ó, vai ficar zero sobre... Desculpa, aqui em cima fica 1 sobre zero, então isso aqui vai para o infinito. 1 sobre zero vai para o infinito. Então a gente está no caso infinito sobre infinito. Daria para tentar aplicar L'Hopital aqui direto? Daria, porque a gente está no caso de infinito sobre infinito. Porém, eu vou manipular isso aqui primeiro, fazer a divisão de fração, para depois ver o que acontece, tá? Para ficar mais fácil. Então, olha lá. Mantém a primeira, 4x mais 1 sobre 2x ao quadrado mais x. Mantive a primeira, vezes a segunda invertida. Então, menos x ao quadrado sobre 1. Virou limite, estendendo a 0 mais. Distribui ali, então vai ficar menos 4x ao cubo, menos x ao quadrado, sobre 2x ao quadrado mais. O que aconteceu? O que aconteceu? 0 sobre 0. Então, L'Hopital. Então, aqui a gente está aplicando L'Hopital. Então, vai ficar lá, menos, deriva de cima, menos 12x ao quadrado, menos 2x, sobre, derivada de baixo, 4x mais 1. E agora? Tenta substituir. Quando eu substituo o zero, dá 0 em cima sobre 1. Ó. Então, 0 sobre 1 não é mais indeterminação. Então, isso aqui é 0. Consequentemente, nosso resultado lá em cima é e elevado a zero, que é 1. Este limite aqui a gente calculou lá embaixo e ele vale zero. Ok? Entenderam? E para finalizar aí, o último, vamos lá. Limite x tendendo a mais infinito, 1 mais 1 sobre 2x
elevado a x. Se eu tento fazer o limite aqui, o que acontece? 1 sobre 2x vai para zero, porque x está indo para mais infinito. Então, é 1 mais zero, isso aqui vai para 1 dentro, e lá em cima vai para o infinito. Então, a gente está com uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. Não tem potência lá em cima, então a nossa técnica é usar a exponencial e o ln. Tá? Então, já vou até escrever assim, ó, e elevado ao limite, já estou pulando agora um passinho ali, tá? Que a gente fazia antes. ln de 1 mais sobre 2x elevado a x. Beleza? Então, vamos calcular este limite aqui de cima. Limite de x tendendo a mais infinito, desce a potência já, então, x ln de 1 mais sobre 2x. O que a gente quer fazer? Não consigo aplicar L'Hopital direto, então vamos jogar o x para o denominador. ln de 1 mais 1 sobre 2x dividido por 1 sobre x. Agora vamos lá. Estamos numa divisão. Será que dá para aplicar L'Hopital? Quando x vai para mais infinito, 1 sobre x vai para 1 sobre 2x vai para zero. 1 mais 0 é 1. ln de 1 é zero. Então, isso aqui é zero. E 1 sobre x, quando x vai para mais infinito, é zero. Então, a gente está no caso 0 sobre 0. Então, vou aplicar L'Hopital. Aplicando L'Hopital, vamos ficar com o seguinte limite. Lembra? Derivada do ln. U é sobre u. Tá assim, ó. O u está aqui, que é 1 mais 1 sobre 2x. E quem que é o linha? O linha é a derivada de isso aqui. Derivada de 1 é 0. E qual que é a derivada de 1 sobre 2x? Lembra, 1 sobre 2 é constante. Então, a gente só precisa derivar 1 sobre x. Porque 1 sobre 2x, vou até escrever aqui, ó. 1 sobre 2x é 1 sobre 2 vezes 1 sobre x. Eu quero derivar isso, então eu quero derivar só isso. Né? E a derivada de 1 sobre x a gente sabe. Então, isso aqui ó, é a mesma coisa aqui. Eu vou até escrever assim, ó. Sobre 2 vezes a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 ao quadrado. A gente já fez também. Agora falta derivar isso aqui, ó. 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado. Então eu estou com divisão de fração, lembrando que isso aqui está sobre 1. Então isto aqui vai embora. Ó. Ou seja, quando a gente fizer a conta, dá para simplificar. Então a gente ficou com o limite de x tendendo a mais infinito de 1 meio sobre 1 mais sobre 2x. Quando x vai para mais infinito, este cara aqui vai para zero. Não é isso? Vai para zero. E isso aqui indo para zero, eu tenho 1 meio sobre 1. Então, o limite é meio. Então, o nosso limite lá de cima é 1 meio. Então, para o nosso problema, a solução é e elevado a 1 meio. Este é o resultado do nosso problema. Entenderam? Tudo bem? Tranquilo?